Programa Léo Ladeia. Oferecimento Eucatur, transporte feito com carinho. Olá Telecom, a internet mais rápida de Rondônia. Água mineral Mina Linda, com o maior pH do estado. Como é que estão vocês? Eu estava pensando aqui que eu tirei uma carga de cima dos meus ombros. Fechamos aí o mês de maio. Hoje é dia 1º de junho, segunda-feira. Nós estamos conversando aqui, começando e conversando com você. E eu trabalhei eu, você e todo mundo no Brasil trabalhou de janeiro a maio para pagar ao governo o tamanho do imposto. São 12 meses, a gente trabalha 7 para a gente e 5 para o governo. Os 5 do governo está pago, agora está na hora da gente pensar o que é que nós vamos fazer na vida. Mas como você não paga tudo antecipado, você vai ter daqui até o final do ano o pagamento do imposto. É claro que o governo, em ano eleitoral, vai fazer alguma coisa, umas gracinhas. Por exemplo, o valor do o litro do óleo diesel vai diminuir aí 35 centavos. Tem gente que diz o outro diz que é R$1, enfim, alguma coisa por aí. É um cala-boca. Do mesmo jeito que cala a boca do pobre, aquela história do gás de cozinha. Você compra um botijão de gás de 8 quilos, mas a entrega não é feita de forma automática, então você tem que sair lá de sua casa, lá do cu do Judas, e lá ir para o local onde entrega o gás. Quando tem. Que vantagem Maria leva nisso? Nenhuma. Bom, tem uma outra coisa que o governo fez, não deu certo, mas até agora a gente tem que acreditar que talvez um dia, quem sabe, a gente possa passar o Natal lá junto com a família, viajando de avião, pagando R$240 a passagem. Você acredita nisso? Nem eu. Bom, as coisas são assim. Em ano eleitoral vai aparecer muita coisa, mas uma das coisas que aconteceram aí agora é que apareceu um filme chamado Dark Horse. O nomezinho complicado, né? Traduzindo em linguagem mais popular, Dark Horse é azarão. Conta a história do... Cavalo azarão. Cavalo azarão. Conta a história do Jair Bolsonaro e como é que ele foi eleito em 2018. É isso mesmo? Em 2018. E aí depois vem toda aquela história que chega até os dias de hoje. Jair Bolsonaro, ele continua na casa dele por mais alguns dias, são 90 dias que ele pode ficar em casa, tornozeleira eletrônica para o cara ficar dentro de casa, com a polícia na porta e só por 90 dias, para se recuperar da saúde. Tem algo estranho no meio dessa história. Bom, estão querendo fazer a revisão da sua pena, da mesma forma que estão querendo fazer a revisão da pena de todo mundo, mas isso aí é papo para outra hora, porque hoje é dia da gente fazer a resenha mensal daquilo que foi o mês de maio, mês das flores, mês amarelo, do maio amarelo, mês das mães, Maria. mês de Maria. É um mês bonito pra caramba. Então, tem uma música chamada Flores de Maio, né? Uma beleza de música. Mas, enfim, também isso não tem nada a ver, não. Quem tem a ver comigo hoje aqui é Carlos Araújo, que todo mês vem aqui para a gente fazer o fechamento do mês. Obrigado, Carlos. Prazer, como sempre, recebê-lo aqui. Bom, foi um mês, né? Um mês complicado, né? Prazer é meu, Léo. Muito bom falar com você de novo aqui. Um prazer estar de novo com você aqui no programa do Léo Ladeia. Sempre legal iniciar a semana. Esse é hoje, né? E iniciar o mês. E para você que não sabe, segunda-feira é o melhor dia da semana. Fazer duas marcações aqui na fala de abertura do Léo. Dark Horse, por essa tradução que você trouxe aí, tem tudo a ver com o azarão, com o Bolsonaro, sobretudo se a gente pegar alguns vídeos dele nas reuniões ministeriais enquanto ele estava lá. É um cavalo, né? Aliás, o apelido dele era cavalo quando estava no exército. Ele é um cara que sempre teve assim um físico privilegiado. Tem muito a ver com... É um cavalo mesmo. Exatamente. Tem muito a ver, é muito apropriado. Agora, em termos de marketing, essa direita é ruim. Pra caramba.
é fraca. Pra caramba. Não tem nada a ver o nome com a questão da nossa brasilidade, com as questões nacional. Eu já estivesse lá na equipe, jamais aceitaria um nome desse. Pô, é muito ruim. Já né? pensou? Pô, pior do que isso ia ser o bode azarão ou o jegue azarão. Pois é, Mas Dark azarão. Essa aí tem, né, tem cérebro, tem massa e transforma um nome feio desse em algo palatável, marketing, né, falando em termos de marketing. Agora, um outro ponto que eu quero marcar aqui é o seguinte: a gente se bate com a questão da violência doméstica e o Estado, pelo jeito, não sabe mais o que fazer para os homens parar de matar as mulheres. Vai lá, não sei o quê, bota uma medida protetiva. A solução está lá no Bolsonaro, ó. Prisão domiciliar, tornozeleira e um bocado de polícia. É só fazer isso aí com os caboclos, eles param de matar as mulheres. Não vai ter jeito. Ou então a gente define o que é o crime. Porque depois que se criou o crime de feminicídio, ó, vamos lá, o que é que os caras fizeram? Primeiro, é homicídio, aí vamos, Lei Maria da Penha, depois feminicídio, depois. E vai se criando essa série de coisas. Agora é tentativa violenta de absurdo do Estado Democrático de Direito. Basta fazer o seguinte, muito pior do que violência doméstica, do que matar mulher todo dia. Todo dia. Você pode matar 2 mulheres que você está... Abolição do Estado Democrático. Mas se você fizer, botar um boneco dizendo que o Gilmar Mendes é um bobo da corte... Aí também é grave, é muito mais grave. É muito mais grave. O Zema, por exemplo, está pegando, está apanhando por isso aí. É grave. Mas o que o Brasil precisa, e nós aqui Sabe de Rondônia... Sabe o que me lembra isso? Há muito tempo a gente escuta falar assim, rapaz, os negócios estão ficando de cabeça para baixo, né? O importante está ficando desimportante e o desimportante está ganhando importância. Não é assim, né? É verdade. Agora, o que a gente precisa fazer, a única coisa que resolve as coisas no Brasil é se a lei for cumprida. Se a lei for cumprida, e quando eu digo a lei é cumprida, se você não cumpriu a lei, você vai ter que ser preso, você vai ter que cumprir aquilo. Mas tem lei para você não ficar preso depois que você aí é que o diabo, é que inventaram essa história. Inventaram as figuras que são acima da lei, porque o cara chega lá e diz assim, não, é isso assim, mas eu não vou fazer desse jeito, não. Por exemplo... Porque quem faz a lei sou eu. Uma ministra... como é que é o nome daquela ministra simpaticíssima, aquela... A Carminha. Carmen Lúcida. Um dia ela disse o seguinte, isso aqui que nós estamos tratando, realmente é censura, mas é só por um período muito pequeno, até segunda-feira, está lá até hoje. Tem 7 anos, 8 anos já, praticamente. É assim que se desmonta o Estado Democrático de Direito dizendo que é o outro. Isso. Não tem coisa melhor do que isso, né? Aliás... Tem uma frase que eu uso que diz que na guerra e na crise, a primeira vítima é a verdade. Aí a verdade vai embora e aí quem paga o pato? Primeiro, quem é o acusado pelo autor da narrativa e principalmente o jornalista, porque esse daí, coitado, a primeira coisa que faz é amordaçar a boca do condenado. Ele é pato, é isso aí. Carlinhos, o que é que aconteceu de bom e de ruim aí no mês de maio? Lá no Brasil, porque hoje nós vamos falar a respeito de Rondônia, e não é só Rondônia Rural Show, e vamos falar também de Porto Velho. De política, né? E de política, tudo isso aí assim entremeado com o molho da política. Olha só, o mês de maio foi um mês em que eu achei que... Porque o mês de maio é um mês, aqui para nós no nosso hemisfério, é um mês de transição, né? Aí, de uma estação. Aqui no norte, para nós, da estação chuvosa para a estação da seca, que esse ano promete ser de arregaçar. Pelo tempo. Pelo tempo que já está fazendo hoje. Exatamente. No hemisfério norte, tem outras marcações lá, outras coisas, mas eu achei que fosse um mês propício e que a gente chegou perto disso, de terminar os conflitos lá, né? Do Oriente Médio e o da Ucrânia. No entanto, o que a gente viu foi, na verdade, o recrudescimento lá, né? Dos ataques tanto da Ucrânia fazendo ataques à Rússia, né, lá no seu território, como a Rússia, inclusive, determinou um toque de recolher lá em Kiev, né, no fim de semana, que o pau ia cantar mesmo em cima da população civil, exatamente. E lá no Estreito de Hormuz, né, o negócio continua muito complicado, não se tem... Os Estados Unidos voltou a fazer ataques lá pontuais, mas... em se tratando daquela
aqueles comandantes persas lá, o negócio indica que não vai ficar legal, né? Porque aquilo ali é o seguinte, não é uma briga pelo petróleo, por isso ou por aquilo. O fundo dessa briga, o pano de fundo, é a estabilização do dólar que vem perdendo importância dentro dos vários mercados. Então, o que os Estados Unidos querem? Querem arrumar o dólar. Mas aí bota o petróleo. Manter a supremacia, né? Petróleo, Hormuz, Venezuela, tal, não sei o quê, é essa a história. Agora chegou a nossa vez, né? O Brasil agora é a bola da vez. É verdade. Somos a bola 7, estamos na boca da caçapa e só basta um ventozinho para cair lá dentro. No Porque Brasil, o homem chegou lá e, depois de ouvir alhos e bugalhos, ou seja, depois de ouvir Lula e ouvir o Bolsonaro, determinou. E determinou o seguinte: vocês têm aí um grupo de vagabundos, de criminosos que são terroristas, que dominam o território, isso e aquilo. O Brasil não gostou da história através do porta-voz do Brasil oficial, que é o seu Lula da Silva, que disse que ficou triste. Mas eu acho que a população, de uma forma geral, eu pelo menos, eu fiquei numa felicidade. Eu ia dizer isso para você, que pode ser que uma parte do Brasil, né? Isso. Como tudo nesse país aqui está dividido, é polarizado. Uma parte gostou, a outra detestou, né? Agora, convenhamos, o discurso do PT e do governo dizendo que isso afeta a soberania nacional, não afeta a gente. Os Estados Unidos, se quiser invadir aqui, invade, não precisa avisar ninguém, não. Não precisa decretar ninguém como... Se quiser ir pegar o Lula... O que prejudica a soberania do país é o Estado não poder entrar no Morro da Penha, no Morro do Alemão, aquilo lá deixa de ser Brasil por um tempo. Ou então pegar um ministro do Estado e colocar dentro do local que está sendo comandado pelas facções. Aí eu fico perguntando, o que o ministro Dino chega lá fazer? sem segurança, troco de sem nada. Você vai lá fazer uma demonstração de coleguismo, né? Deve ser isso. O que vai fazer o seu Lula da Silva com o boné do CPX? Complexo do Alemão lá. Enfim, no Brasil, no mês de maio, o ruído mais forte que a gente teve, os dois, foi a derrota de Lula no Senado com o seu Jorge Bessias. Diz que vai mandar para lá de novo. Não cabe no regimento do Senado, não tem brecha. Mas ele disse que pode passar por cima porque o Alcolumbre está fraco. Se ele quer passar por cima, aí tudo bem. Tem um monte de gente no Brasil passando por cima de alguma coisa, principalmente esse povo aí ou por baixo também, do Comando Vermelho e do CCP aí, do PCC aí, esses aí vivem passando por cima toda hora. Uhum. Não tem. Então, os pontos mais de destaque na política nacional no mês de maio foram a derrota do governo lá com o nome do Messias, que ele disse que vai indicar de novo. Não vergonhoso. Acho que nem cabe. Para o governo foi vergonhoso. Para mim foi a primeira vez que eu vi o Senado fazer alguma coisa de direito lá com relação a demonstração do que a casa fazia no seu próprio dever, né? Isso. Só foi coisa aquilo. Que não havia vindo feito. E o segundo foi essas duas visitas aí, né? Uma dos dois polos brasileiros, né? O Lula e o Bolsonaro, né? Fazendo uma visita à Casa Branca. E parece que, pelo resultado final, pelo que a gente tem hoje, dia 1º de junho, colocado aí na pauta do debate do dia a dia, o Bolsonaro levou a melhor nessa, né? Lá. Foi. Porque foi recebido, ele não é chefe de Estado... E parece que é aquela mesma coisa que o Bolsonaro, que o Trump ouviu do Lula, ouviu do Bolsonaro, do filho do Bolsonaro, e gostou e acreditou mais no que ouviu da turma do Bozo. Eu diria só, apenas para terminar esse assunto aqui, aquilo que o Itamaraty fez com o Flávio Bolsonaro, negando uma sala para que ele fizesse uma reunião de imprensa lá, uma coletiva, é coisa de gente pequena, tá? E agora o governo vai ter que correr atrás. Grande, né? O governo pegou um cara que eu nunca ouvi falar no nome dele, mas é o homem que substituiu o Haddad na área da economia e está mandando para os Estados Unidos. Duriga. Você já tinha ouvido falar nisso, não? Rapaz, esse cara aí, ele era CEO de uma dessas redes sociais. Era executivo grande de uma dessas empresas de redes sociais aí, amiguinho do
do Haddad, aliás, e foi para lá, né? Ele era secretário executivo e virou, como é que é o nome dele? Mário, parece. Eu sei que um negócio Dúriga, desse aí, assim. Parece do mercado, é gente do mercado. Bom, o certo é o seguinte, ele está indo lá nos Estados Unidos para conversar com uma parte da equipe econômica uma parte da equipe do Trump, que é a equipe econômica, que é diferente da equipe do Marco Rubio. O Rubio e o Jay Vance lá, né? O Jay Vance. Ele está indo lá para conversar a respeito de tarifas. Está pedindo lá para os Estados Unidos reduzir as tarifas para aquilo que o Brasil compra. A possibilidade disso dar certo, eu não sei. É mais ou menos a mesma possibilidade da Virgínia ser xingada no Maracanã na hora que o Vinícius fez o gol. Aliás, que coisa feia, viu? O Virgínia e chupar caju, que coisa feia. Virgínia, vá chupar caju. Acho que foi isso, não dava para ouvir direito, não, mas alguma coisa parecida com isso aí. Negócio feio, né? Sei, feio. Redundante. O feio também foi o jogo, né? 6-1, 6-2 não significa exatamente nada, né? O Panamá, em cima do Panamá, não... Não vira. Não vira. Tudo bem. Vamos lá, vamos ver se a gente ganha essa Copa. Bom, Carlinhos, o que é que tem mais aí do Brasil? O Flávio já disse o seguinte, que ele foi ameaçado de morte. Tá usando o colete à prova de bala. Ele tem todo o direito de se cuidar, porque o pai dele sofreu isso. E ele está com um alvo desse tamanho nas costas, né? Um alvo que tem as armas do STF apontadas para ele. Exatamente. E as armas do PT e do governo apontadas para ele também. Aliás, muito parecido com o que está ocorrendo na Colômbia nesse momento. Né? Na Colômbia, a gente viu lá que teve o primeiro turno da eleição, né, foi esse fim de semana. O candidato da direita lá é obrigado a falar protegido por um aquáriozinho de vidro blindado. Né? Isso. Porque o negócio está complicado. E o engraçado é que a esquerda está contestando o resultado da eleição lá também. Né? Morales! Chama o Moraes. Pelo amor de Deus. Chama o Moraes para curtir. Eu vou te contar um negócio. O Lula disse que o Brasil não é uma republiqueta, que nós não somos um moleque. Nós não chegamos nós chegamos a esse nível ainda, Léo. Nós somos sim. Nós não chegamos nesse nível aí, nós estamos bem abaixo. A gente está chegando nesse ponto aí. Assim. Exatamente. Eu vou fechar esse bloco aqui, eu vou fazer um brinde à sua vinda. Mina Linda, a melhor água do estado de Rondônia. E eu estou indo lá para intervalo e eu volto já. Fica por perto aí que a gente está aqui. Em meio à natureza totalmente preservada, há 23 anos cuidamos da origem da água mais pura do estado, com a leveza que só a captação subterrânea, protegida por camadas naturais, pode proporcionar. Água mineral Mina Linda se destaca por ter o maior pH, tecnologia e sustentabilidade caminhando juntas. São mais de 1000 placas solares. 9 tanques de aço inox garantem armazenamento seguro e controlado. Sistemas digitais e envase 100% automático asseguram uma água pura do início ao fim. Um rigoroso controle interno, com análises físico-químicas e microbiológicas, comprova a qualidade e a segurança. De 300 ml a 20 litros, Mina Linda oferece a solução ideal para cada momento do seu dia. Beber água mineral é cuidar do corpo, do metabolismo e da saúde. Escolha a pureza, escolha a tecnologia, escolha água mineral Mina Linda, a única de Rondônia com maior pH. Estamos de volta, eu estou no segundo bloco do nosso programa de hoje. Eu queria, de vez em quando eu encontro pessoas na rua e falam a respeito aqui do programa, e eu recebi a visita do meu querido amigo Romário. O Romário, ele tem um lanche ali uma praça ali na Migrante. Getúlio Vargas com Imigrantes. Isso. Você conhece a fera ou não? É camisa 10. É mesmo? Não, camisa 10 é o lanche. O lanche dele é camisa 10 meu. E o Romário teve lá em casa, aí a gente conversando, ele disse assim, olha, rapaz, tem umas 5, 6 mulheres que ficam lá na hora do programa assistindo com a minha esposa lá em casa, fica assistindo o seu programa. E tem uma mulher lá, eu não sei quem é, mas ele disse o seguinte, tem uma que diz assim, ô coroa enxuto. Isso é bom,
Faz um bem que não tem mais tamanho. Um beijo grande para você aí. Um abraço grande para você, Romário, e um beijo grande em cada uma dessas mulheres. Inclusive a tua esposa, né? Pelo amor de Deus, né? Um beijo respeitoso. Mas é isso aí. A gente fica muito contente quando esse pessoal procura a gente. Olha, tô vendo aquilo que você está fazendo. Cuidado com o que você está fazendo, que a gente está acreditando. Bom, Carlos, a gente já falou de Brasil, já falamos um pouco aqui de mundo, agora está na hora da gente cair aqui e falar a respeito de Rondônia. Bom, estamos aí com as pré-candidaturas. Eu acho uma sacanagem esse negócio de dizer pré-candidatura. Tá todo mundo que é candidato, a gente já sabe desde o ano passado. Desde que o mundo é mundo. Só não pode falar aquela palavrinha mágica, né? É. Pedir o voto. Pedir o voto. Como se não tivesse outra... Tudo que está se falando agora não fosse para pedir o voto, né? Pelo amor de Deus, você já viu o negócio? Engana nós, engana que eu gosto. Hipocrisia. Hipocrisia pura. Bom, nós estamos aí com 3 fortes candidatos, 3 nomes que, eu não diria forte candidato, mas 3 nomes que estão aparecendo bastante na pesquisa. A saber, Marco Rogério, que é senador, o Fúria, que é ex-prefeito lá de Cacoal, e o Hildon Chaves, que foi prefeito aqui em Porto Velho durante 2 mandatos e foi presidente da ARON, enfim, uma figura que é conhecida. Eu acho que de todos é o mais conhecido. Não sei. Sim, com certeza. É o mais conhecido, aquele que está mais em evidência já há muito tempo. E o que está acontecendo? As pesquisas de opinião pública, que são aquelas que você tem uma parte que é para consumo interno e a outra que é para o público em geral, dizem que vamos ver o que é que vai dar. Para você, o que é que vai dar? Se é que vai dar alguma coisa. Para mim, pelas... Eu tô falando desses 3, mas é o seguinte, tem mais gente aí disputando. Tem o do PSOL, que é um cidadão negro, que veio das camadas de baixo e chegou acima aí através da educação, do estudo. Eu não me lembro o nome dele agora, mas é um candidato que eu gosto dessas coisas. Eu achei esse momento da política importante, porque... Com certeza. Sobressaia essas minorias. É o extrato da sociedade, exatamente, né? O do PSOL, né, que eu falei, temos o Samuel, o professor Samuel, que é o do PSB, tem um menino que é candidato pelo PDT, o Célio? Não, o Ricardo Frota. Ricardo Frota. Advogado, teve aqui comigo já, bom debatedor. Bom debatedor, tem. O Samuel também é um bom É verdade, papo, é verdade. É uma boa retórica política. E é bom que tenha isso. Agora, eu acho, nesse campo das pesquisas aí, quando eu vejo... Eu trabalhei muito com pesquisa dele, né? Eu fiz campanha política muitos anos, muitas eleições aqui. Eu estava vendo um dia desse que tem até um pessoal aí de candidatura e tudo, e de parte de cima das coordenações das campanhas, que eles não sabem diferenciar ali se o que é melhor para avaliação do candidato é uma pesquisa espontânea ou uma pesquisa em que você apresenta os nomes, estimulada. Ele não sabe o que é melhor para o candidato. Fiquei pensando, né? Poxa, se ele não sabe esse básico aí, como é que ele vai fazer as coordenações políticas dos negócios? O bom é dar o disco com o resultado da pesquisa, pega um instituto bom. É estimulada, né? Não, pega um instituto bom que faz estimulada e a outra, e a espontânea, deixa o disco pronto, entrega na mão do cara e não fala nada. Exatamente. Rapaz, ele vai ficar mais perdido do que um jegue olhando uma placa de Coca-Cola sem saber se drink ou não drink. Exatamente. Então, é o seguinte, a impressão que se dá, às vezes, é que eles estão divulgando aquela que seria para consumo interno e guardando a que é do consumo externo. Porque tem umas pesquisas aí que estão dando confusão, até já deu... Não, e não estamos falando... Justiça eleitoral aí mandando tirar do ar. E não é somente aqui em Rondônia, não, né? Não, essas pesquisas são em nível nacional. Porque é o seguinte, uma coisa que o eleitor precisa, o senhor aí que não está ligado em campanha, em política todo dia, e principalmente em pesquisa, que é um subproduto da política, mas que é importantíssimo, é o seguinte: quando o senhor ouvir falar que o fulano de tal, na pesquisa tal, está em primeiro lugar, faça-se a ti mesmo a pergunta: quem é que pagou essa pesquisa? Quem é que pagou para fazer? Porque, em tese, a única pesquisa independente que teria seria aquela que o Instituto, com seus próprios recursos, sem encomenda de ninguém ligado à política, fosse lá e fizesse. Esse é um extrato efetivamente com credibilidade. Agora, as pesquisas que
a candidatura X ou partido que tem um determinado candidato vai lá e paga o instituto para fazer, ela não vai colocar o cara que está pagando Agora, em já que situação você tá ruim, né? já que você está mandando esse recado, eu queria mandar um recado para o senhor e para a senhora. Se por acaso o instituto que estiver fazendo e divulgando essa pesquisa trouxer 3 letrinhas lá chamado IPP, Instituto Paraná Pesquisa, tem 150% de chance de estar falando a verdade. Bom, esse instituto É bom. muito bom. E conhece, o Instituto Me Paraná. parece que ele não trabalha sobre encomenda de político. Não, para consumo interno, não. Então, Não, ele trabalha para empresas que o contratam então, e aí ele vai lá. coisas, né? E aí o Instituto Paraná Pesquisa, ele tem um profundo conhecimento do estado de Rondônia. Está aqui desde o seu tempo exatamente. de Anos Secom. 90, É, anos quando 90. você trabalha, você já chegou a trabalhar com eles lá, né? Já. Passar raiva e passar O Pedro Escucuglia. Pedro Escuculha. Já passou muita raiva e já passou Claro. boas alegrias também, É né? aí que a gente aprende a É. ler A pesquisa. a pesquisa, interpretar os números que estão ali, né? Bom, o que é que vai dar aqui? Bom, é o seguinte, eu acho que ainda temos um bom Ribeirão para percorrer até chegar nessa Do outro lado. queda d'água aí, Aham. né? Nessa cachoeira que vai dizer quem é o melhor. Acho que o Wildo, ele sofre de vez em quando um jogo assim de escanteio político, né? Vão escanteando ele, vão deixando para ali e tal, mas ele tem material, tem para se projetar, Ó, eu diria E para tem- você, o tem seguinte, capital político. ninguém chuta cachorro morto Exatamente. e nem joga pedra em mangueira nessa época. Tem que esperar na época da manga, né? Que Lá é em lá para agosto, agosto, setembro. lá em agosto, depois Pronto. da primeira chuva de São Bartolomeu. Isso, São Bertolomeu. Bartolomeu, olha só. Bertolomeu, Agora, Então, tem muito isso aí, assim. Eu tô acostumado o pessoal bater no Wildo, como estava acostumado também o pessoal bater no Roberto Sobrinho. Falar nisso, quarta-feira o Roberto Sobrinho está aqui comigo, legal. tá? Eu dei Fica uma ligado. manchete lá no sábado, Léo. O texto não é meu, é do Sérgio Pires, mas eu coloquei uma Uhum. manchete lá, acho que você viu, né? Ali. O longo calvário do Roberto Sobrinho e a resiliência dele em aguentar a injustiça, né? Rapaz, eu procurei o Roberto Sobrinho já há muito tempo para a gente fazer a segunda, Ele segura, a segunda entrevista. Ele fez assim, Léo, não. ainda Mas exatamente. assim que eu tiver livre desses processos, eu vou me livrar deles, eu vou me lembrar que foi você a primeira pessoa que falou comigo na hora que eu saí da cadeia. Exatamente. E eu não vou esquecer isso nunca. E eu vou lá conversar com você. Então, ele já ligou para mim, a gente já se acertou. Quarta-feira à noite, às 21 horas, o Roberto Sobrinho aqui, ex-prefeito de Porto Velho, e contando as suas virtudes e vicissitudes. Exatamente. É verdade. Não é fácil. Então é o seguinte, olha só. Tem algumas coisas acontecendo nos bastidores aí, Léo, que nos próximos dias a gente pode ter mudanças nisso, que já foi mais ou menos anunciado aí como pacotes fechados de candidaturas de partidos alinhados, né? Tem algumas coisas acontecendo. Tem uma coisa assim que me chama um pouco a atenção. Eu estou achando a candidatura do Wildo um pouco apartada da candidatura da Silvia Cristina, que é um nome bom, que eu acho um nome bom, um nome que agrega muito, mas eu não sei por qual motivo que os dois ainda não... Você vê, por exemplo, o Marco Rogério e os dois candidatos ao Senado dele estão sempre ali muito próximos dos eventos e tal, e eu não tenho visto isso nas redes sociais aí, nas caminhadas aí, tem alguma coisa que não está... Não chega a ser novidade, né? Não chega a ser novidade. A né? Silvia Cristina sempre foi uma pessoa que fez sua campanha. Ela faz sua campanha, mas aí eu acho que... Ela, no dia que descobriu que ela podia fazer sozinha a campanha dela... Eu acho que para o Wildo é interessante estar junto com ela, né? Uhum. Eu acho isso. Não sei o que eles se acertam lá. Acho que são os dois nomes. São os dois nomes que estão assim, mais bem apontados. Ultimamente, pra Senado, né? eu tenho uns bochichos aí dizendo que o republicano pode sair lá do arco, lá da aliança deles. Lá tem... Agora eu não sei como, né? Porque o republicano, o presidente aqui é o Aparício Carvalho, Uhum. né? E aí eu vi, tem alguns bochichos aí dizendo que o Alex Redando poderia sair para ser candidato a vice do Marco Rogério. Ou seja, tem algumas conversas aí que
nos próximos 15 dias, né, no máximo nesse mês aí, deve vir a público e as coisas devem dar uma rearranjada aí. Convenhamos que eu não sei se por estratégia ou por alguma outra razão, o Marco Rogério continua sem revelar quem é. Ainda. Seu vice ou sua vice. Então a vice. E por um outro lado, a gente tem o Expedito Júnior, que é um coordenador, foi um incentivador da campanha do Fúria, e tem o seu filho, um pé no outro barco, governista. Estaria os Carvalho também querendo deixar o filho com União Brasil numa chapa e o pai com o republicano em outras? Eu acho que aconteceu algo aí agora, esses dias, que foi o seguinte: União Brasil trocou de nome, trocou de dono. Pronto, acabou a história de se querer que alguém vai mandar lá, que já era do governo. Nada, mudou. Quem é agora? Não, agora que está aí, vamos ver quem é que fica com esse... União Brasil é o Maurício Carvalho, presidente aqui, né? E quem era que estava disputando para ficar com União do Brasil? Era o governo, né? Também. Mas o governo aí tinha ficado com o Júnior Gonçalves e depois limparam o União Brasil, ficou na mão de um parlamentar. Só que limpou agora, né? Como é sempre, exatamente. Fica. Então, tem algumas coisinhas aí que vão acontecer e a gente não pode antecipar aqui algumas coisas porque são conversas de bastidores, senão ou depois eu fico com cara de mentiroso, né? Então não dá. É verdade. É melhor a gente esperar alguma coisa. Mas que tem surpresas vindo por aí no campo das candidaturas, tem. Acredito eu. Bom, uma das coisas que a gente está pensando aqui é muito forte é o seguinte: a Mariana Carvalho, que sairia candidata a senadora, está meio apagada, pelo menos até agora. O que é que vai acontecer? E ela é do republicano, né? Ela é do republicano. Ela saiu pelo republicano. Mas que tem um irmão que está no União Brasil. União Brasil. E que, de repente, pode ser a família pode botar um pé em cada canoa. Bom, eu vi de uma figura que é um colunista, eu não diria que ele é jornalista, não, mas ele é um colunista e ele pergunta o seguinte: o que vai ser do Marcos Rocha quando terminar o governo? O ex-governador. Eu acho que só. Não foi candidato a nada, vai ser um ex-governador. Eu acho que teria uma vaga em qualquer igreja evangélica aí. Ele gosta muito do estilo. Seria um bom pastor. Se for um bom pastor, já é algo interessante. Agora, com relação à política, pode esquecer. Encerrou. Tem. A história política de Rondônia deixa muito claro isso, que quem não disputou um cargo depois do cargo de governador, que é o número 1 do estado, se apaga. Nós temos o governador Piana, foi assim, o governador Bianco, Daniel, mas aí lá atrás a gente teve, por exemplo, o Raup perdeu a eleição, mas o Raup ficou trabalhando operando na política. Operando na política, mas ele disputou a reeleição, ele não deixou de concorrer. Eu falei de quem não concorreu. Ele perdeu. Ele perdeu a eleição, mas continuou e logrou uma eleição de Senado de 8 anos, depois mais uma, enfim. Mas aqueles que não concorreram, eles se apagam, morrem politicamente falando. Né? Então, o governador vai ser um ex-governador, não tem um coronel aposentado e ex-governador. Não tem muito o que fazer, né? A esposa dele também não virou candidato, porque quando a esposa vira candidata, aí o cara passa a ter uma vida política, né? Aliás, a decisão dele de não disputar a eleição acabou com as pretensões da esposa e do irmão, né? Ficou nisso aí mesmo. Bom, vou fechar esse bloco aqui com a Olá Telecom e a gente volta para aqui, para Porto Velho, porque Porto Velho está com 2 problemas para resolver aí. Tá. Primeiro, é a cidade mais violenta do Brasil. Segundo o Atlas da Violência. E o pior... DH, né? Que é um lugarzinho ruim para viver.
Aí alguém me pergunta assim, o que é que você está fazendo? Quem tem família fora pergunta, o que é que você está fazendo aí? Eu disse, alguém tem que ficar aqui para tomar conta, Tentando né? melhorar. Tentando melhorar. Eu não. Se o cara me perguntar, o que é que você faz aqui, Rondônia? Eu estou aqui porque eu quero, eu estou aqui porque eu gosto. Ainda que eu fique irritado de saber que metade dos meus irmãos, cidadãos aqui de Porto Velho, não tem água tratada em sua casa, água na torneira, né? Mais da metade. E que praticamente 100% da população não tem esgotamento sanitário. Apesar de tudo isso, eu gosto da cidade, eu sou favorável a que a gente trabalhe muito para melhorar esses índices. E eu acho que isso aí não é um prefeito que vai resolver, não. É a sociedade como um todo. É a continuidade de ações bem-sucedidas. Sabe quem falou isso há muito tempo atrás? Jair Ramírez, quando era secretário de obras do Carlos Camurça, quando eu estava em 2004, se eu não me engano, 2005, por aí. De limpeza urbana. De limpeza urbana, Sobrinho. Isso. E fez o melhor secretário de serviços urbanos, ele fez, com jardinamento, com briga com a população, esses porcos aí que jogam lixo na rua. E ele falou isso a respeito de continuidade de 20 anos de gente pensando no tempo do Carlinhos Camurça. Isso não é só para embelezar a cidade, não, para educação, para saúde. Se os investimentos tivessem continuidade, não descontinuasse no próximo prefeito, no próximo governador. Apaga tudo que o outro fez e começa tudo de novo. A situação seria bem melhor. Bom, eu estou indo para o intervalo, mas antes disso eu quero deixar um recado de Olá Telecom para vocês. Conheça a Olá Telecom, o seu provedor de internet de fibra ótica, com frota de veículos bem equipados e profissionais treinados, tanto na área de campo quanto na área de suporte. A Olá Telecom garante que você esteja sempre conectado, seja para o trabalho, estudo ou lazer. Com a nossa tecnologia de ponta, oferecemos a você a internet mais rápida e confiável de Rondônia. Estamos comprometidos com a sua satisfação. Olá Telecom, conectando você ao mundo. Estou no terceiro e último bloco do nosso programa de hoje. Olha, se Porto Velho cresceu em termos de agronegócio, de pecuária, de leite, de comércio, enfim, se Porto Velho avançou nessa área, em compensação no restante a gente deu um redfasto. Nós tivemos aqui, durante muito tempo, um prefeito que se dedicou, estou falando do Roberto Sobrinho aqui, receber um caminhão de dinheiro aqui que dava para fazer coisa. Eu já tive a oportunidade de falar isso com ele. Roberto, você deveria ter sido o prefeito mais importante de Porto Velho com tanto de dinheiro que você recebeu, mas acabou não sendo. Bom, veio o Hildo, veio o Mauro Nazif, que em 2014 foi aquela tragédia grega da enchente. Tivemos aí o Hildo. A gente salvou o Mauro. Salvou? O Mauro. O Mauro não tinha obra nenhuma. Não ia ter. Não ia ter. Então a gente fez salvar ele para dizer, não fez por causa E aqui eu quero deixar bem claro, não é nada contra o doutor Mauro. Pelo contrário. É um excelente político. Já está no fim de carreira, mas sempre eu acompanhei ele desde quando vereador na Câmara, depois mandato de deputado estadual. Foi o homem que mais fez intervenções. Mas como executivo ele... Foi o homem que mais fez intervenções na nossa Carta Magna estadual. Acho que 64. Tem ações importantíssimas. Acabou com aposentadoria de ex-governador. Tem ações importantes como deputado federal também, lá em cima. Mas como executivo, realmente, ele... Não funciona. Tem gente que não é talhado para o executivo. Tem político que não é. Agora, só fazer Já que falamos isso, o Ivo Cassol foi um senador pequeno, mas um grande governador. É um político talhado para o executivo e não para o legislativo. Isso. É nisso que eu estou falando, tá, Mauro? Não tem nada aqui nada a ver de pessoal, não. Aqui eu gosto de você, acho você um político... Somos dois. Não tenho nada uma admiração agora, eu não abro mão de fazer as minhas observações com base naquela minha consciência. A minha consciência diz isso, né? Uma outra coisa, que só quero fazer aqui uma reparação aqui, Léo, por uma questão de justiça. A gente teve prefeito aqui em Porto Velho
que se preocupou sim com saneamento básico, com obras estruturantes, chamado José Guedes. Esse cara fez. Esse José Guedes foi o cara que abriu a Zona Leste, foi o cara que doou os terrenos. Na época dele, a Odaísa era secretária de Ação Social, que fez a abertura, desentranhou ali a área, tem que fazer uma questão de reforma, regularização fundiária. Meia boca, né, para liberar aquela área de quem eram os donos para a área virar uma área pública, né? O JK 1, 2, 3, o Tancredo Neves. A única coisa que eu digo é o seguinte, é uma pena que isso aí não foi acompanhado da parte de planejamento para aquele bairro nascer. É uma pena. Não foi, mas, por exemplo, uma grande avenida de Porto Velho, Rio de Janeiro, foi o Guedes que fez, com iluminação pública, com coleta de água fluvial, embora naquele tempo as manilhas fossem coisa pequena. Por isso que dá hoje, com as chuvas torrenciais de hoje, você não pode mais ter manilha com menos de 1 metro nas ruas, porque você vai ter problemas. Com certeza. Né? Isso é um problema da engenharia, que a engenharia às vezes demora a perceber que... A gente falou a respeito de prefeito, Hildon Chaves foi o cara que... Também. Todo mundo sabe que eu tenho... A aprovação de Hildon Chaves, ela se dá inclusive com a minha aprovação também. Tá? Eu não sou louco de dizer que o Hildon não fez nada, fez. E só em termos de asfaltamento da cidade e de obras de canalização de esgoto, e foram muitos quilômetros. Não, de água pluvial, né? De água, perdão, de água de esgoto pluvial, não, de água pluvial. Então, foi muito. Agora, tem coisas que ainda, olha, vai passar 1 Léo, 2 Léos, 3 Hildon, 4 carros de camuça, até a gente chegar ao final. O serviço público é uma obra inacabada sempre. E ela sempre vai depender da continuidade, e é uma pena que nós mesmos não cobramos isso dos políticos e que os políticos não tratem isso como uma coisa séria. Parece construção de igreja católica, né? Mas começa e passa o século. Corrida de bastão, Léo. Terminou o meu tempo, eu entrego o bastão para aquele que vem aqui, e nesse bastão devia estar escrito lá, você não pode parar determinadas obras, porque dessa continuidade depende do bem-estar da população. Né? É uma pena. Eu não sei o que é que vai acontecer. Consta que está vendo aí uma empresa chamada AGEA, é a empresa que ganhou ou vai ganhar a licitação. No Brasil é tudo previamente bem arrumado, né? É tudo um segredo, mas tem um bom naco da sociedade que sabe. Já então é o seguinte, todo mundo sabe quem é o dono, quem é que está fazendo, como é que vai ser. Então, as obras de saneamento básico ou de tratamento de água, que eu acho que é mais água do que outra coisa, passar a CAERD para a AGEA, eu acho que vai acontecer. Quando que vai ser, eu não sei, mas pode ser até que seja esse ano, porque a coisa está correndo aí, celere. Agora... Por debaixo do pano, né? Por debaixo de um... Como é o nome daquele véuzinho, aquele... mosquiteiro, né? Por detrás do mosquiteiro. É mais ou menos por ali. Mas todo mundo sabe. Por baixo. Todo mundo sabe quem é que está tocando aquele negócio, quem foi o engenheiro que estava aqui, que está atuando para dar caminho. Uma hora dessa eu trago ele aqui. Eu só não vou trazer o chefe da coisa, porque senão vai ficar feio para ele, né? Vai ficar esquisito. Como é que você conseguiu isso? Ele vai ter que explicar e vai ficar ruim. Bom, agora, nós temos aí os outros problemas da cidade que estão acontecendo, e um deles, e grande, é a questão da segurança pública. Pelo amor de Deus, nós somos uma cidade... É problema do Brasil. Nós somos uma cidade... Na área de brasileiro de estatística de violência aí, você vê que todas as cidades têm uma percepção de que ali... Mas vem cá, me explica só uma coisa, Carlinhos, para você. Vamos pensar nós dois aqui e você que está aí em casa. Se a polícia tem carro, se a polícia tem comando, se a polícia está melhorando seus índices de homicídio, se a polícia tem... Como é que essa violência está tão grande aqui assim? Por que a gente não consegue andar dentro de uma cidade de Porto Velho se a gente chega naquele ponto em que você sai com o celular na mão, tem lá o filho do Carlos Alencar, saiu um dia desse com o celular na mão, os bandidos chegaram lá, pegaram, ainda fizeram ele caminhar e tal, não sei o que, aquela coisa de judiar de um garoto de 16 anos. Que diabo é isso? Enquanto isso,
a gente vê aí a propaganda governamental dizendo que Rondônia está isso, Rondônia está aquilo. Eu já me dá vontade, na hora que eu vejo a propaganda de Rondônia, me dá vontade de morar em Rondônia. Rondônia era aquela da propaganda. Ah, né? da propaganda. Inclusive, eu vi esse fim de semana uma nota dizendo que os feminicídios em Rondônia reduziram-se em 17%. Ah, é? Estão achando pouco o número de mulheres que estão morrendo todo dia? Rapaz, tem certas coisas que, se ocorrer uma coisa só, olha, se um cara matar uma mulher, aquele caso é uma pessoa só, mas aquilo ali é milhão. Então, essa, Léo, é uma estatística que, sinceramente, o marketing do governo não deveria trazer a público, porque não existe essa sensação no meio social de que houve uma redução no número de mulheres mortas pelos companheiros. Eu vou fazer uma brincadeirinha aqui, que me perdoe ele, mas é uma pena que isso esteja ocorrendo. Pode ser que seja uma pena, porque, infelizmente, cria um descompasso entre o marketing institucional e a realidade que a gente vive aqui fora da televisão, infelizmente. Eu vou fechar esse bloco, não. Eu vou chamar aqui um recado de Rondoquímica. Esse aqui é o último, né? É o último, mas a gente não chegou nele ainda não. Olha quanto de areia ainda falta descer aqui na minha ampulheta. Falta bastante. Vamos lá para a Rondoquímica. Há 40 anos, a Rondoquímica vem construindo uma história de qualidade, confiança e compromisso com os seus clientes. É a primeira e a maior indústria de produtos químicos de Rondônia, levando soluções que fazem a diferença no dia a dia de empresas e consumidores, com preços competitivos para garantir que você encontre tudo o que você precisa. Com eficiência e segurança, a Rondoquímica tem atendimento tanto no atacado quanto no varejo, com a mesma dedicação e excelência, valorizando cada cliente e cada parceria construída ao longo do tempo. Venha fazer parte desta comemoração e garantir os seus produtos aqui na Avenida Amazonas, número 7708. Produto de limpeza tem nome, Rondoquímica. Eu gosto desse estilo da Ellen. Bom, Carlos, é o seguinte, a gente começou falando no programa aqui a respeito das eleições. E daí, estávamos falando de Porto Velho, né? Mas é o seguinte, é que aí já vamos nós aqui ainda falando de Porto Velho. A Câmara de Vereadores está assim de gente querendo virar deputado estadual. Pelo menos 20 lá, né, querem? Olha, se eu fosse vocês aí, eu diria o seguinte, não vote em ninguém que seja vereador de Porto Velho para deputado estadual. Eles têm a obrigação de cumprir o mandato deles de vereador para depois ir tentar o de deputado. E você percebeu que a cada ano, a cada eleição, cresce o número de vereadores que quer ser deputado? Pelo amor de Deus. Sabe o resultado de que é isso? Sobra de dinheiro em caixa, dinheiro demais na mão dos vereadores. E eu volto a dizer aqui, o Brasil precisa voltar ao tempo. O chamado duodécimo. O senhor sabe que diabo que é duodécimo? O duodécimo é aquele pedaço do bolo que nós pagamos todo mês para o Estado. De imposto? De imposto, que vira um dinheirão danado lá no fim do mês, vai um pedaço para o Tribunal de Justiça, o Poder Judiciário, está chovendo, né? Tá sim. Um Poder Judiciário fica com um pedaço, o município fica com outro, o Tribunal de Contas fica com outro, o Ministério Público fica com outro, enfim, sobra uma merreca para quem faz muita coisa, que é o Estado. Não é pouca coisa não, é muito, tem muito dinheiro aí, tanto que sai pelo ladrão. O mesmo acontece nas prefeituras. Você falou, sai muito pelo ladrão? É pleonasmo, né? Olha, nós temos... Só concluir aqui, o mesmo acontece nas câmaras. Salário de vereador é alto demais, vereador anda agora só de Hilux, né? SW4, não sei o quê. Eu fico pensando o seguinte, Léo, esse paradoxo, por exemplo, de o cidadão que sofre um acidente aí no interior do estado, ele não tem uma ambulância para fazer a condução dele ali, para socorrer ele. Mas se você for lá na garagem da Câmara, tem 2, 3 Hilux zeradas lá para transporte de gente que não precisa. E, aliás, tem muitos carros aí que estão parados
Exatamente. Para serem entregues na época da campanha. Da eleição. Na época da eleição. Isso é uma sacanagem. E eu queria lembrar aqui. Alô, Ministério Público Eleitoral. Ah, não. Salva nós. Não salva. Não salva. Isso daí. Mas eu grito, eu peço, eu clamo. Alô, Ministério Público Eleitoral. Vamos lá. A gente tem ali 6%, salvo engano, é esse o valor, 6% daquilo que é a arrecadação do município vai para dentro da Câmara de Vereadores. Pois é. É muito. É um bom dinheiro. É muito. A gente não pode viver dessa forma. Até porque é o seguinte, eu diria que o salário do vereador deveria ser uma coisa muito menor. Porque simbólico deveria ser. Simbólico, porque é um dever de qualquer cidadão prestar o serviço que a sociedade precisa. De política agora, já que falamos a respeito disso aí, e a gente estava falando aqui de Porto Velho, eu vou aproveitar, porque fica aqui dentro de Porto Velho, a Assembleia Legislativa, saiu uma nota aí agora, uma informação do volume de gente que é abrigada lá dentro com encargo comissionado. Tudo é um bem. Escândalo. Tudo bem. É a Assembleia que está pagando? Mas o dinheiro é meu. E tem uma outra coisa. Se o senhor e a senhora, e o senhor, seu Carlos Araújo, quiserem fazer alguma coisa de bom pela sociedade de Porto Velho, não vote em deputado que esteja lá cumprindo o mandato. Nem no federal e nem no estadual também. Eu endosso essa recomendação. Nenhum dos dois. É o seguinte, ele tem que cumprir o mandato dele. Eu dei uma procuração, você, todos nós demos uma procuração para ele cumprir um mandato, ou seja, atuar em meu nome durante um período de X. E ele chega lá e diz assim, eu não quero mais não, eu vou disputar outra coisa. Pelo amor de Deus, eu não voto em ninguém que está em mandato. Nem de senador, nem de deputado federal, nem de vereador, nem nada. Eu quero renovação, porque renovação é muito necessário. Eu não estou falando de partido novo, não. Estou falando de renovação. Por exemplo, quando eu digo que tem muito dinheiro nas casas legislativas, tem. Por exemplo, o senhor sabe quanto que custa a Assembleia por ano? Qual é o orçamento que o dinheiro que o Estado tem que mandar para lá? Caramba. Sabe? Não sei. 960 milhões. Falta só 40 milhões para 1 bi. 24 deputados. Para manter aquilo lá, 1 bilhão por ano. É por isso que tem um número escandaloso de carro comissionado lá, porque tem que inventar coisa para gastar o dinheiro, quando, na verdade, se tivesse gente consciente, chegava no final de cada trimestre, fazia uma prestação de conta pública e dizer, tá aqui, vamos devolver tanto para o Estado. E agora que tem as emendas, já para o Estado investir nisso. Prefeito Léo Moraes, o senhor sabe do carinho que a gente tem por você. E você sabe que toda a população de Porto Velho, quem votou e quem não votou, quer que você faça um mandato daqueles para sair assim e dizer, nós vamos ficar com saudade. Volta, Léo. Eu acho que é isso. Agora, prefeito, o senhor tem algumas promessas de campanha que não foram cumpridas. E está na hora de começar a cumprir. A chuva que está caindo aqui agora, final de tarde de segunda-feira, só está me lembrando que nós estamos entrando num período de seca. E nesse período de seca, além dos problemas que a gente vai ter, que a própria seca faz, mas a gente tem a possibilidade de colocar obras que estavam sendo previstas, como por exemplo... Que se espera exatamente o período de seca para fazer, né? A revitalização do centro de Porto Velho, tá lembrado disso? Pois é. Tá uma bagaceira. Tá. A questão das galerias de esgoto, que para evitar aquele problema do senhor estar dentro d'água, chutando a água e dizendo que isso aqui vai acabar. Pois é, a gente quer que acabe mesmo. E eu tô falando isso aqui não é como crítica, não é pejorativo, não é nada. Eu só tô lembrando, porque às vezes a gente esquece, no afã de fazer, a gente esquece de fazer. E tá faltando muita coisa aqui em Porto Velho. Não por acaso a gente está lá no mapa da violência e no mapa do IDH como a pior cidade, o pior município do Brasil com relação a isso aí. É que no mandato, a realidade de execuções, de coisas para fazer, vai muito além
das promessas de campanha. Ou seja, o Carlos está querendo dizer que esse é um ano de eleição. E não adianta ficar prometendo terreno na Lua, viagem espacial, porque isso não é factível. E aqui em Rondônia, principalmente aqui em Porto Velho, o buraco é muito, muito mais embaixo. Literalmente. Obrigado, Carlos Araújo. Site não, Portal Expressão Rondônia. Agora mudou o nome, né? Agora é Portal Expressão Rondônia. Cada acesso você vai ficar muito mais bem informado. Aproveita e dá um pulinho até lá. A gente está encerrando o programa de hoje e agradecendo, como sempre, o privilégio da sua audiência. Eu quero convidá-lo para um novo encontro. Quarta-feira, Roberto Sobrinho está aqui comigo. Por quê? Principalmente porque ele conseguiu vencer os processos todos. Eu não sei exatamente qual foi o número de processos que ele tinha, mas venceu todos. E, aliás, tem uma coisa... Hein? Mais de 2 dezenas. Foi. Mas aí é o seguinte, uma vez alguém me falou que eram 42. Se você quer pegar um cara pelo pé pro resto da sua vida, faça o seguinte, abra um processo e divida esse processo em vários outros. Ivo Cassol sabe exatamente o que é isso. Coitado. Ivo é um cara que... aí é outra história. Encerrando o programa de hoje, agradecendo a sua audiência, como sempre, eu desejo a vocês um final de noite muito feliz. O que eu quero é que você, na quarta-feira, venha para cá para acompanhar a gente. E hoje também. E hoje... Não, hoje você já está terminando, né? Lembrar você que você só pode ir para a cama depois de falar comigo. Beijo grande aí, principalmente para a turma do Romário. Romário, obrigado, viu, velho? Gostei daquilo que você fez comigo. Eu vou passar lá para comer mais um sanduíche com você. Dessa vez eu não sei nem se eu vou pagar, porque eu vou ficar tão feliz que eu acho que eu vou comer ele na marra. Tchau, tchau, gente. Fica na paz. Deus te guarde. Deus abençoe. Programa Léo Ladeia. Oferecimento Eucatur, transporte feito com carinho. Olá Telecom, a internet mais rápida de Rondônia. Água mineral Mina Linda, com o maior pH do estado.